Seja bem-vindo, companheiro. Ô, João, é um prazer enorme estar aqui contigo. Você que é meu conterrâneo, nós, na verdade, estamos fazendo esse programa aqui da Paraíba. O João é lá de Souza, eu estou em João Pessoa, vim com minhas filhas visitar minha mãe, que está com 80 anos, mas está super bem. É um prazer enorme estar aqui. E eu estou sempre te acompanhando, vendo a tua influência e a importância desses canais hoje para a gente fazer o contraponto, né? Defender o governo do presidente Lula, mostrar o que está acontecendo aí. Eu vejo uma extrema defensiva dessa turma da extrema-direita. Bolsonaro está inelegível, vai vir muita coisa contra ele, Dallagnol caçado, e todo mundo sabe que com Moro a situação do mandato dele está muito complicada, né? Lindbergh, eu queria iniciar contigo falando sobre a última operação da Polícia Federal, o caso Marielle Franco. Estou vendo aqui críticas, agora vi um jornalista chamado, da Band, o cara é o Oineg, né, Eduardo Oineg, salvo engano, da Bandeirantes, criticando a delação premiada do Elcio Queiroz. Foi através dessa delação que nós chegamos a mais um envolvido, o cara lá do Corpo de Bombeiros, sargento... Maxwell, o conhecidíssimo Suel do Corpo de Bombeiros. Eu vi lá BMW, o cara lá riquíssimo, né? Como é que você avalia essa operação da Polícia Federal e essas críticas que o Ministério da Justiça tem recebido? Olha, na verdade, o Flávio Dino e o presidente Lula, quando tomaram posse, os dois falaram dessa questão do caso de Marielle. Na verdade, a partir do governo do Bolsonaro ali, eles seguraram aquela investigação. Tem muita coisa aí que vai surgir. A ligação daquela família Bolsonaro com a milícia é muito estreita, João. Você veja, esse que foi o autor do Rony Lessa, ele foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro. Tem aquelas coincidências, os telefonemas entre a casa de Jair Bolsonaro e a casa do Rony Lessa. O caso do porteiro, né? O caso do porteiro, tem os fuzis que foram apreendidos lá. Olha, eu sinceramente, eu não quero aqui fazer pré-julgamento, mas eu acho que isso aí, de alguma forma, pode atingir a família Bolsonaro. E como é que você avalia as críticas do Moro, do Dallagnol, contra essa operação da Polícia Federal e essa delação do Elcio Queiroz? Por que tanto desespero por conta dessa operação? Pois é, eles sabem que ali é um fio desencapado, entendeu? Aquela turma ali, a relação daquela milícia, porque é milícia, é um setor corrupto da polícia, é crime organizado, e eles sempre tiveram ligação com a família Bolsonaro. A família Bolsonaro sempre defendeu esse pessoal. Então tem coisas estranhas. Eu acho que uma investigação séria como essa... E aí o problema é que quando começa a falar foi quebrado a Mônica Benício, ela deu uma declaração, dizendo, foi quebrado o pacto de silêncio desses assassinos da Marielle. Mônica Benício é a viúva da Marielle, a viúva da Marielle. Para esclarecer ao telespectador. Foi vereadora comigo lá no Rio de Janeiro. Então eu acho que a tendência... Quando eu vejo essa turma bolsonarista lá no parlamento, começo do ano, em janeiro, eles estavam todos ouriçados. Agora eles estão ali como se estivessem deprimidos. Eles praticamente não falam. Porque é inelegibilidade, mas é mais. É o caso Marielle, que pode chegar no Bolsonaro ou num dos filhos do Bolsonaro. Tem muita gente que especula envolvimento de um filho do Bolsonaro, a gente tem que esperar. Teve aquela mensagem do Ailton Barros que ele falou que sabia quem mandou para o tenente-coronel do Exército, Mauro Cida, olha, eu sei quem mandou matar a vereadora Marielle e seria um ex-deputado, e até hoje ninguém sabe quem seria quem é esse ex-deputado no qual o Ailton Barros, que é o 01 ou 02 do Bolsonaro no Rio de Janeiro, se referia, não é isso, Lindbergh? Olha, você fala do Ailton Barros e fala do diálogo com o tenente-coronel Mauro Cida. Eu acho que é aí que o Bolsonaro... o maior nervosismo do Bolsonaro. Porque, veja bem, o tenente-coronel Mauro Cid, além de aparecer ali as mensagens sobre a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, e para mim vai aparecer claramente que o autor intelectual foi Bolsonaro, sabe que o deputado Rogério Corrêa, quando eu falo disso, eu digo que o autor intelectual foi o Bolsonaro, eles não falam autor intelectual, não, fala mandante, porque... Rogério Corrêa, deputado federal lá de Minas. Lá de Minas. Mas veja bem, eu acho que tem coisas que preocupam eles ligadas à corrupção. Tem o assassinato da Marielle, que preocupa essa turma, mas tem muita coisa ligado à corrupção. Vocês vejam o seguinte, o tenente-coronel Mauro Cida era uma espécie de operador, o homem da mala, que pagava as contas. Quando quebraram o sigilo telemático do tenente-coronel Mauro Cida, pegaram as mensagens de WhatsApp, você via, na verdade, a comprovação de que ele era o cara que fazia a operação, pagava as contas da Michele Bolsonaro, né?
que usava um cartão de crédito de uma amiga dela, que era funcionária do Senado. Então, tudo isso tem uma investigação já bem avançada, que eu acho que vai complicar muito a família Bolsonaro. Você acha que Bolsonaro vai ser preso depois dessas investigações? Você acredita que Bolsonaro vai pra jaula, como muita gente comenta na internet? Eu acredito. Eu acho que Bolsonaro vai ser preso. Vai ficar claro. Demora, Lindbergh, para isso ocorrer? Eu acho que é o seguinte, a investigação do Alexandre de Moraes é demolidora. Porque ele começou lá atrás, naquele inquérito das milícias digitais. Quando ele quebra o sigilo de todo mundo, olha, ele tem tudo nas mãos. Então vai ficar comprovado para mim a participação, a organização naquela tentativa de golpe de 8 de janeiro do Bolsonaro. Isso aí, e o celular do tenente-coronel Mauro Cid é muito importante. E vai ficar provado esse esquema de corrupção. Aquela história da rachadinha que eles faziam no passado, eles levaram para o Palácio do Planalto. Tem uma matéria de um jornalista chamado Rodrigo Rangel, do Metrópolis, que descreve detalhadamente. Eles faziam rachadinha do cartão corporativo da Presidência da República e pagavam as contas dos familiares do Bolsonaro. Mas mais, tinha dinheiro de corrupção. Uma empresa que trabalhava com a Codevasf colocou dinheiro na conta de um auxiliar do tenente-coronel Mauro Cid. E esse dinheiro que foi utilizado para pagar as contas pessoais da Michele Bolsonaro. Então, entenda, é muita coisa que vai surgir daqui para frente. Então eu acho que o destino do Bolsonaro é a prisão. Só para me tirar uma dúvida, você fala nessas investigações, são aqueles 2 inquéritos que correm junto ao Supremo Tribunal Federal, essa da rachadinha federal? O que aconteceu? Quando ele fez, o Alexandre de Moraes, o inquérito das milícias digitais, foram surgindo outros inquéritos. Inquéritos filhotes desses. Por exemplo, esse da rachadinha. Isso começou a ser uma investigação. Aí, na verdade, tem uma quebra de sigilo bancário do tenente-coronel Mauro Cid, que é demolidora. Isso vai aparecer, sem sombra de dúvida, na CPMI. Eu vi o Rogério Corrêa falar que a conta corrente dele parece uma lavanderia, né? É isso. O Rogério, falei com o Rogério ontem. Ô Lindbergh, por que você ficou de fora da CPI dos atos golpistas? Eu tava assim, eu assisti os seus discursos e eu disse, Lindbergh vai realmente detonar nessa CPI dos atos golpistas, porque você sabia detalhes, inclusive aquela questão dos financiadores, você falou naquele deputado André Esteves. André Esteves André Fernandes. André Fernandes. Esse cara não podia estar na CPI. Perfeito, você disse, esse cara vai estar agora como investigado, né? Claro. Por que você ficou de fora, Lindbergh? Aí teve todo um debate no PT, são coisas que foram superadas, né? Eu queria ter participado, agora eu acho que essa CPMI está tendo um papel, infelizmente, menor do que era. Do que ela poderia ter, né? O maior erro nosso foi ter colocado nada pessoal contra ele, mas o governo tinha maioria. Por que escolher aquele Arthur Maia? Que é o presidente da CPI. Que é o presidente que votou no Bolsonaro. Porque o presidente é que dita o caminho. E a gente era para ter utilizado a CPMI para ir para cima deles. Porque ali, olha, tem um bocado de deputado que financiou aqueles atos. Esse deputado André Fernandes, ele não podia estar participando. Ele convocou o ato. Ele, no dia da manifestação, da tentativa de golpe de 8 de janeiro, ele chegou a postar o armário do gabinete do ministro Alexandre de Moraes todo quebrado, né? Quebrado, e fez uma... Então, um cara desse, ele tinha que participar como um investigado. Eu acho que faltou contundência à CPI ali. E faltou mais decisão nossa. Eu, com certeza, se eu estivesse ali, eu ia argumentar, porque tinha que ter alguém do nosso lado, um Renan Calheiros, ou uma outra pessoa, um Randolfo, na frente dessa CPI. Porque a informação que nós recebemos a priori seria, nós teremos a parte técnica, que seria Omar Aziz, Randolfo e Renan, teríamos a parte que tem força nas redes sociais, que seria você, outros deputados federais, né? A gente vê lá, por exemplo, Jandira, Rogério Corrêa, mas faltava justamente uma pessoa como você para colocar aquela CPI realmente para pegar fogo, né? Pegar fogo. Você sabe, João, que é o seguinte, eu sempre tive posição. Isso tem uma coisa que ninguém pode questionar na minha vida, é minha lealdade ao presidente Lula, ao nosso projeto. Eu tive sempre nos momentos mais difíceis, aquele golpe contra Dilma Rousseff, no período da prisão do Lula. Agora, tem hora que também a gente quer que o governo dê certo, a gente tem que ser uma voz crítica para dizer, olha, tem que dar certo, né? Eu tive algumas críticas ali... Não, tá dando água aqui, gente, é água. Certo. Eu tive algumas críticas ao arcabouço fiscal, no sentido de aperfeiçoar. Porque eu sei que essa turma, quando a gente olha para a história do Brasil, João, essa elite brasileira, toda vez
que entra um governo popular, um governo de esquerda, eles tentam tramar contra. É verdade. A história do Brasil é essa. E eu não tenho dúvida de dizer que eles vão tentar atrapalhar o presidente Lula. Essa é uma elite com cabeça escravocrata. Essa elite brasileira não tem compromisso verdadeiro com a democracia. Então o que é que eles querem? Eles querem travar a economia no governo do presidente Lula. Eu tenho começado uma campanha, a Gleice também, o presidente Lula está batendo muito, muita gente está falando disso, que é sobre esse Roberto Campos Neto. Eu queria entrar justamente... Porque ele está travando a economia do país. E eu, sinceramente, acho que o arcabouço fiscal que a gente fez pode limitar os investimentos que o presidente Lula tem que fazer no próximo ano. Então, teve alguns momentos que eu fiz críticas pela positiva e quero continuar ajudando porque eu acho que esse tema da economia é um tema muito importante. Perfeito. E a gente não pode vacilar com essa turma, porque se a economia não crescer, não gerar empregos, é o que eles querem. Perfeito. Que eles vão tentar minar a popularidade do presidente Lula. Eu acompanho você nas redes sociais, acompanho a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, observo vocês dois focados na campanha fora Roberto Campos Neto. Por que é que esse cara não sai da presidência do Banco Central? O que é que existe de interesse? Quem é que está segurando esse cara lá? Porque o Senado poderia fazê-lo, né, Lindbergh? Claro. Depende tudo do Senado Federal. Eu queria ouvir você Olha, em relação a isso. A lei da autonomia do Banco Central é um escândalo, porque o Lula foi eleito com voto popular e foi eleito falando em crescimento econômico, geração de empregos, distribuição de renda. Pois bem, ele assume a presidência e tem lá um presidente do Banco Central que foi indicado por Bolsonaro, que é o responsável por toda a política monetária, ou seja, pela taxa de juros. Então é como se o presidente Lula tivesse assumido, mas na economia a caneta o presidente dele fosse outro. a caneta dele tivesse pela metade. Ele só interfere na questão fiscal, no orçamento, no que vai ser gasto. Mas a política monetária do Roberto Campos Neto está parando a economia brasileira. Você acha que ele usa deliberadamente? É de má fé, é para prejudicar o povo. Não tem o presidente da República. O Roberto Campos Neto é neto do Roberto Campos, que vocês sabem, que foi um liberal, economista brasileiro, ligado à ditadura militar. É uma espécie de liberais, neoliberais, com formação autoritária. Então ele é neto disso. Ele passou a vida inteira trabalhando no sistema financeiro. E ele, no governo do Bolsonaro, se você vai ver, os juros foram negativos durante muito tempo. A política muda quando o Lula começa a se preparar para assumir a presidência da República. A taxa de juros explode. Porque, veja bem, João, a taxa de juros, taxa Selic, hoje é 13,75, é a mais alta do mundo. Mas teve um período no governo Bolsonaro que a inflação era 11. Então a taxa de juros, na verdade, era de 2. Só que a inflação agora despencou. Está em 3,14 no acumulado de 12 meses. Então é como se a taxa de juros reais estivesse subindo a cada mês. Né? Hoje saiu os números do IPCA 15 do IBGE para julho. E houve uma deflação, menos 0,07. Então, qual o motivo desse cidadão permanecer com a taxa de juros como essa? Para mim é sabotagem. E ele não dá nenhum tipo de esperança de redução de taxa de juros de absolutamente nada. Pelo menos até agora, o que a gente tem observado, o discurso dele é duro, né? Se mantém assim, né? Ô, João, e é pior, cara. Esse cara teve a coragem. Quinta-feira passada saiu uma entrevista dele no BlackRock Brasil. O que é BlackRock? É a maior gestora de fundos do mundo. De fundos de investimentos e tal. Do mundo. E ele deu entrevista para essa gestora dizendo o seguinte, que estava pensando em terceirizar a administração, a gestão das nossas reservas internacionais. O que é isso? Reservas internacionais, nós temos mais de 350 bi de dólares. Foi uma construção feita pelo governo Lula e pela presidente Dilma, e isso impede do Brasil quebrar. A Argentina tem uma situação muito estável por isso. Porque não tem reserva. O Brasil tem. Então, veja bem, esse cara se acha no direito. Quem ele acha que é? Presidente da República? De dizer que vai colocar uma empresa, vai privatizar a gestão das reservas brasileiras. É uma coisa escandalosa, eles acham que podem tudo. O que acontece, na verdade, é que tem uma grande blindagem política e econômica hoje no país para isso.
É muita gente, entre os milionários, banqueiros, grandes empresários, tem muita gente que investe em título da dívida pública. Então, você hoje, quando vai abrir uma padaria, você tem que contratar gente, você tem um risco. Aquilo pode dar certo, pode não dar certo. Esses caras ganham, a taxa de juros reais hoje está 10%. Então, é muita gente ganhando dinheiro, né, com títulos da dívida pública. Para você ter uma ideia, sabe quanto é que foi gasto no ano, nesses últimos 12 meses nisso? 720 bilhões. O orçamento da saúde é 180 bilhões. O orçamento da educação, 150 bilhões. Então tem uma blindagem grande para defender isso que está aí. Eu vi o Cid Gomes, no dia que o Roberto Campos Neto foi para o Senado, o Cid Gomes disse, olha, tem muita gente no Ceará que está vendendo o comércio para investir no mercado financeiro. Isso tem gerado desemprego, né? Porque claro, na medida que a empresa fecha, as pessoas ficam desempregadas. Isso não tem lógica nenhuma no mundo, João. E mais grave. Vai dar pra gente derrotar esse Roberto Campos Neto, pelo que você está vendo? Eu acho que nós vamos ter a próxima reunião do Banco Central, é agora dia 1º, 1 e 2. Terça e quarta, né? 1 e 2. Eu acho que ele vai baixar a taxa de juros, mas baixar 0,25, mesmo 0,50, é muito pouco. Eu acho que ele vai ser um problema recorrente. Então eu acho que a gente não pode se enganar e deixar ele ficar até dezembro de 2024. Eu acho que a gente tem que trabalhar, o governo tem que trabalhar para montar uma maioria no Senado, são 41 votos, para tentar afastá-lo. Para que a gente possa ter uma coordenação da política, entre a política monetária e a política fiscal. Perfeito. Lembrando que nós estamos conversando com o deputado federal Lindenberg Farias, do estado do Rio de Janeiro, um dos políticos mais influentes da esquerda no Brasil. Agradecer ao canal do Rony Teles, que está a geração desse conteúdo é do canal Portal Clique Política, o canal Rony Teles retransmitindo, Plantão Brasil, TV 247 vai retransmitir a posteriori. Agradecer também ao pessoal do Desmascarando, que vai retransmitir a posteriori, o pessoal do canal do Clayson, do Critica Brasil, enfim, tantos canais que estarão conosco. Não sei se eu falei Tiago dos Reis, do Plantão Brasil, já falei? Se eu não falei, volto aqui e repito, grande figura, grande companheiro. Eu estou transmitindo no meu Face, no meu Instagram, no TikTok, também no YouTube. E todas as redes sociais do companheiro Lindenberg Farias, inclusive mandar um abraço pro assessor Roberto Mansur. Roberto Mansur não, o Mansur, é Roberto o primeiro nome dele, não? Você agora me pegou. Você só chama ele de Mansur. O Mansur, que é uma figura extraordinária, um cara ligeiro, eu gosto de cara ligeiro, viu? Cara ligeiro, o cara manda um recado pra ele, ele responde na hora. Ô Lindenberg, mudando um pouco de assunto, então, apenas para ilustrar, Roberto Campos Neto vai ser um problema recorrente e nós temos que continuar lutando para tirar esse camarada. Fora Roberto Campos Neto, senão ele vai acabar com o Brasil, viu? Ele tem um abaixo-assinado, você pode ir nas minhas redes, você vai encontrar lá. Esse abaixo-assinado está crescendo. É uma pressão muito importante essa que a gente tem que fazer. Então, vocês que estão nos assistindo, hashtag Fora Roberto Campos Neto, já urgente. João, só para você antes de entrar na outra pergunta, deixa eu só dizer uma coisa. Esse debate sobre Roberto Campos Neto não é um debate econômico. Eu queria que você entendesse, as pessoas que estão nos escutando, da importância política disso. Eu acho, volto a dizer, eles deixaram várias armadilhas para o presidente Lula. A história, eu estava contando das elites desse Brasil, foi o Getúlio se suicidou depois de um golpe que estava dado ali contra ele, depois de ele criar a Petrobras, mandar o projeto de criação da Eletrobras. Depois João Goulart era presidente, teve uma ditadura militar por mais de 20 anos nesse país. Agora, recentemente, eu estava lá no Senado quando fizeram aquela barbaridade. Você tem uma mulher honrada e honesta nesse Brasil? Dilma Rousseff. Se chama Dilma Rousseff. A prisão do Lula. Então, esses camaradas, essa elite brasileira, fica sempre tentando... E o jogo deles com o Lula, eu já falei, mas repito. Eles têm que tirar um pouco a popularidade do Lula. E um sujeito como esse, ele consegue mesmo parar a economia brasileira. Os números de maio... Houve uma desaceleração, entendeu? E o Lula está muito consciente disso, tá? O Lula percebe que o Roberto Campos Neto está fazendo uma política de sabotagem. Eu acho que é muito importante, não só nas redes, mas a gente construir um caminho para irmos para as ruas também. Começarmos a organizar mobilizações. Mobilizações em defesa do Lula. Mobilizações contra os juros do Banco Central. Então eu queria só te interrompendo para explicar a importância política desse tema. Não é um debate só entre economistas. Você acha que o Lula poderia encampar, chamar o povo para a rua contra o Roberto Campos Neto? Ou pelo cargo que ocupa, fica difícil para ele? O Lula foi o primeiro cara a entrar firme nesse negócio contra o Roberto Campos Neto, tá? Falando de redução da taxa de juros,
Me lembro que tinha gente que dizia, o Lula está falando demais, está atrapalhando, tinha que ficar calado. Eu sou o presidente da República. E a partir daí a gente entrou. Muito forte. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar contra Juros Abusivos. Né? Que não é só essa taxa Selic. Como você explicar juros de cartão de crédito rotativo de 450%, Jonathan, por ano? Se a pessoa deve 1.000, acaba no final do ano com mais de 5 mil reais. Eu vi uma postagem do seu Instagram hoje sobre isso. Isso, nós temos que bater mais nisso, porque é um tema que atinge muita gente. São 70 milhões de brasileiros endividados. Eu vi o vídeo que você fez sobre o Desenrola, muito bom. Porque a gente tem que explicar, porque é um projeto que eu acho muito interessante. Magnífico, magnífico. É um projeto muito importante. Agora, tem um Desenrola... Interessante, e tem bolsonarista com raiva do Desenrola dizendo, o Brasil, olha, o PT gosta de velhaco, olha, quem tá... Você vê a falta de sensibilidade, né? Porque as pessoas, as famílias endividadas, o governo lança um programa desse, mas tem bolsonarista, aqueles que se acham ricos, que não são, né? Ainda vem com esse tipo de narrativa, né, Lindbergh? Claro, mas é uma falta de vergonha deles. Então esse é um projeto muito bom. Agora, a gente vai desenrolar, mas vai ter que mexer também no juro do cartão de crédito, porque daqui a pouco enrola de novo, né? Eu vi a Simone Tebet dizer, senão a gente vai ter um desenrola todo ano. Todo ano desenrola e depois enrola, porque como é que pode 450%? É complicado. Isso, João, é um tema muito bom para você tocar. Isso aqui atinge o coração. Esse tá enrolado, ó. Atinge o coração de muita gente, cara. Atinge o coração. E eles dizem, não pode ter nenhum tipo. Você sabe que o governo, no projeto Desenrola, está querendo mandar um ponto que fala justamente sobre esse limite em cartão de crédito. Limite de juros. Já começou uma movimentação hoje, tem uma matéria na Folha de São Paulo, dos bancos contra isso. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Tem que fazer. Né? As pessoas estão pedindo isso. E eu acho que vai ser um ponto muito importante do Desenrola, que é esse ponto de colocar limitação nos juros do cartão de crédito. A gente está conversando com o deputado federal, lembrei de Paulo Pimenta agora, Lindbergh Farias do Partido dos Trabalhadores. Me lembrei do Pimenta. Eu queria saber de você rapidamente aqui para a gente entrar na política partidária. Você está gostando da comunicação do governo? Você acha que a SECOM tem que melhorar? Você acha que... Qual a sua visão? Acho que o Pimenta é muito bom, é um cara combativo. É claro que esse negócio não se resolve de um dia de uma hora para outra, tá? Mas o Pimenta é um cara muito combativo, que quer ter uma equipe boa lá com ele. Eu acho que você, João, sabe mais do que eu, porque eu tô lá na guerra o tempo inteiro, eu não fico acompanhando detalhadamente. Mas eu acho que a gente tem um bom comandante lá na SECOM. Que é o Paulo Pimenta. Que é o Paulo Pimenta. Então a gente deseja sorte ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta. Ô Lindbergh, fala aqui do Moro e da Carla Zambelli. Tem muita gente que pergunta, João, tá demorando. O Deltan foi cassado, o Bolsonaro inelegível. O Moro, ao que tudo indica, também será cassado, já agora pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E a Zambelli pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por questões distintas. O Moro por questão de abuso de poder econômico. Me corrija se eu estiver equivocado. Parece-me que o caso dele é muito parecido com aquela tal de juíza Selma. E a Carla Zambelli por atacar o sistema eleitoral. O Moro, cassado ou não cassado? O que é que você acha? Cassado. Eu conheço advogados que estão acompanhando a causa. E o problema é abuso de poder econômico e Caixa 2. Caixa 2. Você veja esse que era o paladino da moralidade. Esse cara tá todo encrencado. Primeiro dizem que vai ser cassado porque era o seguinte, é parecido com a da juíza Selma, porque ele tinha um suplente, que era um milionário, que pagava contas de campanha e as empresas dele trabalhavam para o Moro. Então tem uma série de irregularidades. Então que ele vai ser cassado, ele vai ser cassado. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, a gente já falou um pouco de Bolsonaro, que eu acho que ele está inelegível e vai ser preso. Vai ser preso pelos atentados contra a democracia. Isso é crime, atentar contra o Estado Democrático de Direito, e vai ser preso por corrupção. Tem muito fio de roubo de dinheiro. Roubo de dinheiro. Pagava as contas pessoais. Tem gravação do Tenente Coronel Mauro Cid falando com as assessoras da Michele Bolsonaro, gravações. E ele dizendo, olha, tem que falar para a dona Michele parar com isso. Porque a dona Michele dizia, não, mas está tudo comprovado. Ele, está comprovado o pagamento, mas nem onde sai o dinheiro. E ele diz, isso é igual, tem ele dizendo isso é igual a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Isso está tudo... Tem ele falando, tem o Tenente Coronel Cid falando. Tenente Coronel Cid falando, olha, isso aqui é igual a rachadinha do Flávio Bolsonaro.
porque era um dinheiro de origem desconhecida, que era dinheiro de corrupção e dessa rachadinha, e ele pagava em dinheiro vivo as contas da Michele. Esse sempre foi um procedimento da Michele. Desde lá atrás com Queiroz, você lembra dos 42 mil? Demais. Pois bem, voltemos para o Moro. Qual é o problema do Moro? Ele vai ser cassado. Mas ele tem um outro problema. Não sei se você acompanhou isso. O relator, hoje nós temos um corregedor no CNJ, chama Luiz Felipe Salomão, que é um ministro do STJ do Rio de Janeiro. Duro. Perfeito. Duro como o Alexandre de Moraes. Muito parecido, né? Muito parecido. E o que aconteceu? Ele criou uma correição na 13ª Vara da Lava Jato. Ele, inclusive, foi a Curitiba. Não somente na 13ª Vara, mas também no Tribunal Regional Federal. Também no TRF4. no TRF4. E aí, teve todo um episódio do afastamento do juiz Eduardo Apio. Na hora que foram interrogar o Eduardo Apio, ele disse o seguinte: olha, eu estou achando que eu posso ter sido afastado por um desembargador chamado Malucelli, que tem uma ligação, inclusive, familiar com o Moro, né? O filho dela namora com a filha do Moro. Esse desembargador afastou o Eduardo Apio. Ele disse o seguinte: olha, eu descobri aqui uma conta de 301 milhões na conta da 13ª Vara da Lava Jato. E, na verdade, esse 3,1 bilhões. Uma conta de... Eu vi isso na coluna de Mônica Bergamo. Uma conta de 3,1 bilhões. E aquele dinheiro, existe um regramento pelo CNJ, onde pode ser gasto. Ele gastou onde ele quis. E tem 600 milhões desse dinheiro que, na verdade, está desaparecido. Olha que coisa. 600 milhões... Ninguém sabe para onde foi. Ninguém sabe, não tem comprovação para onde foi. E quem comandava esse dinheiro? Era o Moro. Era o Moro. O Moro e a Gabriela Hart depois. Quando o Eduardo Apio entrou, ele descobriu: oxe, tem essa conta aqui? E aí começou um processo. Então, esse dinheiro foi distribuído dos 2.400 sem critério algum, que não poderia ter sido. E tem uma outra parte que ninguém tem notícia do paradeiro. Então isso vai ser uma investigação... Eita, que roubo. Assim, até que se prova o contrário, um negócio estranho, né? É muito estranho. Aí depois disso o Apio foi afastado. O Apio foi afastado. Inventaram aquela questão do trote. Do trote. Foi afastado e eles estavam com medo do Tacla Duran. Porque Tacla Duran é outro problema pro Moro. Porque, na verdade, o Zucoloto, que era o padrinho de casamento do Moro e da Rosângela, segundo Tacla Duran, ele pediu 5 milhões de dólares e ele pagou 600 e tantos mil na conta daquele advogado Márcio Arnes, que também foi sócio da Rosângela. É um rolo muito grande. Verdade. Você veja que essa quadrilha atentou contra a democracia porque o Bolsonaro vai ser preso porque tentou dar o golpe. Agora eu digo uma coisa a vocês: Moro, ele deu o golpe. Moro e Dallagnol, eles deram o golpe naquela eleição passada. Tirando Lula. Eles interferiram no processo democrático brasileiro. E é um bando de quadrilheiro, a gente vendo hoje aqui, a gente vendo o que é Bolsonaro, o que é o Moro. E o Deltan Dallagnol, para piorar, além de caçado, está tendo a mesma correição que está tendo na 13ª Vara entre o Ministério Público lá de Curitiba da Lava Jato. É uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Porque eles quiseram criar uma entidade de natureza privada, olha que escândalo, para gerir um fundo também de 2,6 bilhões. Aí tem todo o rolo, né? A relação dele com os Estados Unidos, a negociação para que esse dinheiro da Petrobras voltasse para cá. Olha, esse é um tema que a gente teria... Será que a Lindbergh apostaria não apenas na cassação do Moro diante dos fatos, mas também, quem sabe, futuramente, num processo penal que poderia terminar numa prisão do Moro? Olha, será que a gente um dia vai ver o Moro e o Bolsonaro presos? Gente, escuta só, João. Há 3 anos atrás, você falava que o Moro, ele era tratado por essa empresa como um deus. Um herói. Né? E a gente viu o que aconteceu de lá para cá. A gente tem que ficar em cima, porque tem que ser apurado. Tem que ter investigação em cima do Moro. Se o Bolsonaro for preso por tentativa de golpe, o Moro tem que ser preso pelo golpe que ele deu em 2018 na democracia. E esse dinheiro vai ter que aparecer, tá? Ponto a ponto. Essa cassação dele, ele sendo cassado pelo TRE, isso também abre um inquérito criminal.
Caixa 2, abuso do poder econômico. Eu acho que essa turma está muito enrolada, pessoal. Então, por isso que eu digo, a gente tem que cuidar da nossa casa, nosso dever de casa, governar bem, olhar para a maioria do povo, porque essa turma, e eu estou falando de símbolos aqui muito grandes. Estou falando de Bolsonaro, estou falando de Moro e estou falando de Dallagnol. Eu tenho essa última matéria que surgiu, que quem fez foi o Jamil Chad, falando da negociação feita com o governo norte-americano, pelos promotores, com o Departamento de Justiça norte-americano. Um dia, João, eu quero conversar contigo com calma, porque eu tenho certeza de que houve uma manipulação ali por parte do Departamento de Justiça norte-americano. Você sabe que o Moro foi treinado pelo Departamento de Justiça norte-americano desde o ano de 2008. E por uma série de motivos ali, geopolíticos, o papel do Brasil no mundo ali, a briga comercial entre Estados Unidos e China, houve uma operação aqui e eles foram utilizados conscientemente, porque eles sabiam que estavam fazendo tudo com os Estados Unidos para aplicar um golpe na democracia aqui no Brasil. Estamos conversando com o deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, um dos políticos mais influentes do campo progressista brasileiro. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar agora de PT em São Paulo. Vai ser a eleição mais importante, obviamente São Paulo é a maior cidade do país. Me tira uma dúvida, primeiramente eu queria saber de você. Você está no bloco que apoia o Boulos como candidato a prefeito de São Paulo? Totalmente, é Boulos. O Boulos é um sujeito, primeiro, houve um acordo lá atrás, na outra eleição, para o apoio de Haddad, candidato a governador, do Boulos retirar a candidatura de governador, que tinha que estar unificado ali, naquele momento. E o Boulos fez isso, foi feito um acordo. Boulos é o próximo candidato a prefeito. O Boulos fez um excelente desempenho na última eleição de prefeito de São Paulo. Quase ganha a eleição. Está na frente, está em primeiro, está liderando. Então chega, o Boulos sempre foi muito fiel, leal ao presidente Lula. Eu lembro daquela prisão do Lula. Eu lembro que quando o canalha do Moro decretou a prisão, na sexta-feira, eu estava lá no Instituto Lula. Sai o Lula na frente, a gente sai com o carro, fomos lá para os sindicatos metalúrgicos. E quem eu vejo chegando primeiro lá foi a tropa do MTST. Então, eu fico todo arrepiado. Cara, a gente viveu tudo aquilo, passamos 3 dias naquele acampamento, João. Então veja, eu acho que o Boulos é o melhor nome, é o nome mais forte, é o nome que pode ganhar as eleições. Esse prefeito Ricardo Nunes está mal avaliado. Justamente, eu queria saber de você. Saiu uma pesquisa agora, acho que 6 dias atrás, pesquisa GERP, Instituto GERP. Eu não sei se você viu, o Boulos está em primeiro lugar com 26%, quem aparece em segundo lugar é Eduardo Bolsonaro com 18%. Você acha que o Bolsonaro não vai terminar lançando o filho como candidato para disputar contra o Boulos? Lembrando que na capital, Lula ganhou e Haddad ganhou, viu? A capital, ela tem mais um perfil progressista do que o interior paulista. Eu acho que eu não lanço o Eduardo Bolsonaro, como não vão lançar o Flávio Bolsonaro, porque eles estão sabendo... Nem o Salles. O Salles já não é. O Salles já retirou. Porque o Salles já viu que tem uma construção muito grande em torno do Ricardo Nunes. Então eu acho que o bolsonarismo, nesse caso aí, vai tentar indicar um vice. Um vice para tentar... Vai tentar... A política deles hoje é de composição. Do Valdemar Costa Neto também é de composição com o Ricardo Nunes. É claro que eu vi o Bolsonaro há uma semana atrás criticando o má desempenho desse Ricardo Nunes na pesquisa, né? Perfeito. Então eu acho que se ele não decolar, aí talvez mais à frente. Mas o primeiro movimento do PL e da turma de Bolsonaro é fortalecer a candidatura do atual prefeito. Você acha que o PT deveria lançar... Se você pudesse escolher, se você não quiser antecipar, não tem problema. Quem seria o nome ideal para vice do Boulos em São Paulo? Porque o PT vai lançar o vice, né? Ou a vice, né? Eu acho que tem que ser... Você apostaria em alguém, não? Não sei dizer. Lembrando que o deputado federal Alfredinho e a deputada federal Juliana Cardoso, que foram citados na matéria da Folha de São Paulo e também do Guilherme Amado, as assessorias entraram em contato comigo e negaram, disseram que vão apoiar o Boulos e estão com o Boulos 100% em São Paulo. Eu acho que a tendência é procurarem alguma mulher. Ana Estela Haddad? Juliana Cardoso? Ana Estela seria muito bom, a Juliana também. Ana Estela seria maravilhoso. Lembrando que a Ana Estela é a esposa de Fernando Haddad. E ela está trabalhando no Ministério da Saúde, ela é muito competente. Ela seria você acabou de me dar uma ideia boa aqui. Seria um perfil mais adequado assim para a chapa. Porque você associa aí o nome de Fernando Haddad, que foi prefeito. Candidato a governador. Candidato a governador que ganhou na cidade de São Paulo. Perfeitamente. Entendeu?
Então, poderia ser um caminho. Então você acha, no caso, que não vai ter racha, o PT vai sair unido em 2024, o Lula vai entrar na campanha pra valer em 2024, Bolsonaro quer eleger aí 1000 prefeitos do PL. Como é que tu acha que vai ser aí a atuação do Lula no Brasil? Tudo vai depender de como o governo está. Você vê que Lula está com muita vontade. Lula tá muito bem, né? Já voltou projetos importantíssimos. Mais médico, Minha Casa Minha Vida vai começar a aparecer, agora começar a surgir as obras concretas, o Bolsa Família turbinado, aí o Desenrola. As coisas estão andando bem. O que a gente tem que cuidar é a economia. Perfeito. Né? Porque a economia destrói a popularidade de um presidente ou não. Perfeito. E vai ser muito importante o Lula estar muito bem avaliado no próximo ano. Né? Porque isso é que influencia. Né? Isso é que influencia. Então a candidatura do Boulos, o Lula está bem em São Paulo hoje. Então isso ajuda a candidatura do Boulos. Perfeitamente. Eu me recordo que na campanha de não sei se foi de 2020, o Bolsonaro foi considerado o pior cabo eleitoral do país. Acho que foi em 2020 em São Paulo, principalmente em São Paulo. Lembrando que na eleição de 2020 foi a eleição que o Bruno Covas ganhou, né? E o Boulos saiu em segundo lugar com 40% dos votos. Teve como vice a Erondina. Ô Lindbergh, me tira uma dúvida. Em relação ainda a essa questão do governo, essa pressão do Centrão, do Arthur Lira, como é que você está vendo essa pressão? Dizem que ele quer o Ministério da Saúde, procede isso? Ele está louco pelo Ministério da Saúde? Ou isso é conversa? O Ministério da Saúde, o Lula já disse a todo mundo que não sai, que é da cota dele. Que é a Anísia, né? Que é a Anísia, que foi presidente da Fiocruz, está fazendo um grande trabalho. E não pode, entendeu? A questão do Ministério tão importante como o Ministério da Saúde não pode entrar nessa... Mas ele está atrás do Ministério da Saúde, o Lira, pelo que você tem observado em Brasília? Pelo que eu vi, o Lula já fechou a porta disso. Então ninguém está falando mais sobre isso, porque o Lula disse, isso aqui eu não entrego. Né? É claro, tem como fazer uma composição ali para a gente ter a maioria dos votos. É muito duro aquela correlação de forças no Congresso. Por isso que eu digo, sempre o tempo inteiro aqui, a gente tem que governar com popularidade do Lula alto, com movimento popular organizado. Porque ali tem uma maioria muito conservadora. Se aquela turma tiver chance... Se tiver chance, eles vão tentar... O impeachment. Eu diria que o novo golpe não é impeachment. O novo golpe seria semi-presidencialismo, que é uma espécie de parlamentarismo branco. Ou seja, eles não tentariam dar um golpe para tirar o Lula e botar o Alckmin. Era para aumentar o poder do Congresso. Do presidente da Câmara, enfim. Do presidente da Câmara. Tanto Perfeito. é que falam de semi-presidencialismo o tempo inteiro. É verdade. E é por isso que eu digo, nós, para segurarmos... Uma coisa é a governabilidade dentro do Congresso, que ela é importante, mas não é a mais importante. A mais importante é a gente ter maioria na sociedade, a gente conseguir organizar a mobilização popular, conseguir organizar, crescer o nosso movimento, fortalecer o PT, porque isso é que... Porque se cair a popularidade do Lula, se a gente não tem força social mobilizada, não acreditem em acordo com o Congresso. Porque se cai a popularidade do Lula, pode ter 10 ministérios com eles, que eles vão tentar dar o golpe. É verdade. E dar o golpe é sempre presidencialismo. Verdade. E é por isso que eu fui contra. Eu acho que a gente exagerou, errou. Porque, veja bem, política econômica são duas coisas. Juros é o Banco Central, que a gente está batendo. E a outra parte é a gente. Sabe por quê? Se a economia desacelera, eu sou daqueles que acham que a gente tem que pisar no acelerador. Aumentar a política social, investimentos sociais. Foi o que Lula fez. Então, eu acho que o arcabouço amarrou muito a gente. A gente vai ter que achar agora algum caminho. Eu estou nessa área tentando ajudar. Porque o que a gente não pode, pessoal, o que não pode acontecer é esse projeto não dar certo. Tem que dar certo e vai dar certo. Porque seria um absurdo com o próprio Lula. Né? O Lula está com vontade, então a gente tem que ajudar ele. Né? E eu acho que a forma da gente ajudar são duas. Uma coisa é lá dentro do parlamento, mas a gente tem que se organizar fora do parlamento. Na sociedade. A gente tem que achar motes para mobilização política, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, João. Não é só a governabilidade no Congresso. Eu não confio. Eu já vivi um período, vocês estavam lá acompanhando, a gente atuando, defendendo a Dilma naquilo tudo. Eu nunca vi tanta traição. Então, eu digo a vocês, perguntar, qual é a confiança de que esse Congresso... Nenhuma. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que colocar a economia para crescer. Nós temos que mobilizar o povo. Porque se a gente fraqueja um pouquinho, eles tomam. Eu me recordo, Lindbergh, falando dessa questão histórica desse golpe contra a presidente Dilma Rousseff.
A guerra era tanta que o Caiado chamou o Lindbergh pro tapa, você se lembra? Vamos lá pra fora. Lembro. Né? E o Caiado não mudou nada. Quando eu vi ele na CPI do MST, meu Deus do céu. Ô, João, você não sabe o que é que a gente teve que enfrentar naquele período. É só porque era um período de muita... Olha, aquilo que houve com o Alexandre de Moraes, comigo, aconteceu umas 50 vezes. E teve muito vídeo, eu vi. Pessoas querendo lhe humilhar nas ruas. Não, né? eu com minhas filhas no restaurante, chegava sempre... Eu nunca baixei a cabeça pra essa turma, eu sempre fui pra cima. Sempre fui pra cima porque primeiro eu acreditava na nossa causa. Nós temos um compromisso, que é o compromisso do presidente Lula, que é a causa dos mais pobres, dos trabalhadores, da inclusão social, de ver essa juventude, filho de trabalhadores, essa juventude negra entrando nas universidades públicas. E sempre soube que eles eram. Então eu nunca baixei a cabeça, mas a política deles sempre foi para tentar intimidar. Eu digo a vocês que eu não baixei a cabeça, mas tem muita gente que baixou, que era constrangido. Tem gente que eu viajo pelo interior do Rio de Janeiro, gente diz, olha, cara, eu estava aqui em Casimiro de Abreu, eu não podia usar minha camiseta. Eles me conheciam, sabiam que eu era PT, eu era perseguido. Então, se a gente virou esse jogo, João, olha, é porque teve muita capacidade e resistência, entendeu? E foi uma virada rápida. Né? Eu vou contar uma história aqui pra vocês aqui. Que virada rápida, hein, Lindbergh? Ó, eu vou contar uma história aqui pra vocês, uma história pra ficar registrado. Que depois que o Sérgio Moro decretou a prisão, nós ficamos 3 dias lá no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo. Tava exaustivo aquilo. O Lula decidiu, fez aquele discurso, se entregar. Você via que o povo tentava segurar do lado de fora para impedir que o Lula se entregasse. Não, foi luta Foi luta para ele. Eu saí dali, o PT alugou um avião, eu era o líder do PT no Senado, a Gleice estava, o Haddad estava, Emídio, tinha mais umas pessoas, entramos dentro de uma van. Porque a ideia era a gente chegar na frente da Polícia Federal antes do Lula. Para o Lula chegar lá, a gente vê as condições que ele chegou e tal. Entramos nessa van, só que no meio do caminho tinha uma manifestação dessa turma bolsonarista, soltando fogos, e era muita gente nas ruas. E a nossa van ficou ali presa no meio daquilo tudo. Eu até hoje não sei o que aconteceria se ele soubesse que era a gente que estava ali dentro. Meu Deus. Aí o que acontece? Foi daquela cena, daquela van, que eu vi o helicóptero com Lula sendo preso, pousando. E ali, na minha cabeça, isso faz 5 anos. Se alguém dissesse para mim, Lindbergh... Vai acontecer isso. Eu não sei se eu teria acreditado, porque naqueles momentos eles diziam o seguinte, Lula nunca mais vai ser nada. Você, Lindbergh, Gleice, estão acabados. E a gente vê que depois de 5 anos a gente deu uma virada no jogo como essa. Bolsonaro está inelegível, está enrolado, Sérgio Moro desmoralizado, vai ser caçado, entendeu? É uma virada na história gigantesca. E rápida. O que a gente não pode é dar chance para eles, por isso que a gente tem que acertar. É verdade. Fazer um governo ousado, ter coragem para enfrentar as elites, ter coragem, às vezes, para enfrentar o mercado, o sistema financeiro. Dizer, ó, tem que baixar juros, tem que mexer no juro do cartão de crédito, né? Porque vai ter que ter muita negociação, mas também vai ter que ter coragem. E vai ter que ter mobilização social ao lado do presidente Lula. Porque a história do Brasil é dura, né, João? É demais. Eu queria tocar num outro assunto com você. Pegando o recorte da última pesquisa de avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu vi que ainda o setor que ainda resiste ao governo Lula, apesar de nós não termos tido nenhuma igreja fechada, é o setor evangélico. Ô Lindbergh, na tua ótica, como é que a gente reverte esse quadro, né? Por exemplo, quando a vida das pessoas já está melhorando, ainda não está melhor por conta do presidente do Banco Central, pelo menos foi o que eu observei aqui, pelo que o Lindbergh disse, pelo que a gente acompanha, né? Será que quando a vida dessas pessoas melhorarem, elas vão conseguir entender que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio para governar também para os evangélicos? Olha, eu acho que sim. Eu acho que mexer na vida do povo, na economia, é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que tentar alguns diálogos também. Você sabe que eu fui prefeito de uma cidade, Nova Iguaçu. Fui prefeito, fui reeleito. Nova Iguaçu é uma cidade muito grande. Quase 1 milhão de habitantes, né? E tem uma população evangélica enorme. E na época não tinha isso. Eu lembro que eu fui prefeito de 2004 a 2010. Eu conversava com os pastores, estava ali. Houve um processo que foi utilizado... De desinformação, né? Mas foi uma coisa articulada, organizada pela extrema-direita, do mesmo jeito que eles fazem nos Estados Unidos. O Brasil está virando uma cópia dos Estados Unidos
O professor deles foi aquele tal de Stephen Bannon, né? Claro. Aquele cara foi o professor, o grande Mas maestro, né? aqui, então, eu acho que teve um trabalho de envenenamento de fake news. Então, eu acho que a gente tem que melhorar a economia. Mas eu acho, sinceramente, que o Lula tem que mandar mensagens diretas ao povo evangélico também. Como? Usando na época da campanha, o Lula resistia com um sentimento nobre. Ele dizia, eu não vou misturar religião com política. Né? Mas eu acho que ele vai ter que procurar algumas falas para esse pessoal. Porque disseram que a gente ia fechar a igreja. Disseram um bocado de coisa, né? Não está acontecendo nada, muito pelo contrário. Nunca houve nada disso no país. Então eu não sei, João, o caminho, mas eu acho que o Lula, de vez em quando, vai ter que falar para esse povo. Vai ter que se dirigir a esse povo. Ao povo e Pelo aos menos líderes, e esses pastores e tal, esses mais radicais, não adianta conversar, esses né? mais radicais não, mas... Os extremistas Você e sabe tal. que tem muitas igrejas dessas evangélicas que são igrejas menores, que não é nem a Universal, não é outra. Na minha cidade, lá em Nova Iguaçu, que eu fui prefeito, é cheio. As igrejas que o pastor é um cara que trabalha nos Correios, é pastor e tem uma liderança ali. Então, esses caras, eu acho que mulheres evangélicas. Você sabe que na campanha eleitoral, o Lula liderou entre as mulheres evangélicas até lá à frente, tá? Na reta final, é que aquelas fake news conseguiram Reverter o quadro, reverter né? o quadro. Mas eu acho que o caminho para o Lula tentar puxar aí é diálogo com os evangélicos pelas mulheres. E por políticas sociais. Mostrar o que ele está fazendo, compromisso com o povo mais pobre. Mas eu acho fundamental que a gente divida esse pessoal. Eu não estou falando nem em ganhar, mas pelo menos dividir. Perfeito. Dividir uma parte importante. Ô Lindbergh, queria saber de você uma coisa. Aqui do Nordeste, a gente falou do PT de São Paulo, eu queria falar do PT do Nordeste. O PT tem a governadora do Rio Grande do Norte, o PT tem o governador da Bahia, o PT tem o governador lá do estado de Wellington Dias, Piauí, né? Lembrando que o Ciro Nogueira perdeu tudo, dá um despertão lá no Congresso Nacional, mas perdeu tudo. Lá a lapada foi grande no Piauí. Agora aqui na Paraíba, por que o PT da Paraíba ele é tão dividido e o PT da Paraíba não conseguiu ainda se concretizar, se firmar? Tem como mudar isso aqui na Paraíba? Primeiro dizer para vocês que estão nos assistindo, eu estou aqui nas minhas redes, estou vendo aqui, estão com audiência boa. Não, viu, aqui João? também nos canais, ó, só no nosso canal tem 2.000 pessoas assistindo, né? Olha, eu estou aqui em João Pessoa, que eu trouxe minha mãe, na verdade eu falei 80 anos, está com 81 anos, mas está com a saúde ótima, mas trouxe minhas filhas, nós estamos numa espécie de recesso, estamos voltando próxima semana, eu estou voltando para Brasília agora, da quinta-feira, e o João é paraibano e eu sou paraibano. Estou no Rio, eu fui para o Rio quando fui eleito presidente da Uni, né? Estou ali no Rio desde 92, né? Entre Rio e São Paulo, naquela época da Uni. E a política paraibana sempre teve muitas mudanças lá para cá. O Ricardo Coutinho veio para o PT, depois de ter sido governador, teve todo aquele processo de perseguição. A gente tem que agora rearticular o PT aqui. O PT aqui, parte é aliado do governador, outra parte não é, né? Você, por exemplo, defenderia candidatura do PT própria aqui em João Pessoa, na capital João Pessoa? Olha, eu na verdade... Tem Luciano Cartacho, né? Que já foi prefeito daqui e voltou pro PT, né? Na verdade... Não sei se você tem ligação com ele. Tem, o Luciano Cartacho, quando... Nós todos fomos da universidade do movimento estudantil. Eu era do Centro Acadêmico de Medicina, o Luciano era do Centro Acadêmico de Farmácia. O Ricardo Coutinho também foi do Centro Acadêmico de Farmácia. Mas o Ricardo Coutinho era um pouco mais velho. Mas o Luciano, eu sou da mesma geração dele. Eu não sei como é que está o quadro aqui, eu não estou querendo... Sabe porque você não está querendo chegar na casa dos outros e dar pitaco, né? E dizer, olha, tem que ser assim e tal, né? Mas eu não sei, eu acho que talvez a gente tenha que lançar um candidato a prefeito aqui, entendeu? Eu sou muito amigo da Cida também. Cida Ramos. Cida foi do movimento estudantil comigo, era um pouco mais velha. Ela teve um papel muito grande na minha formação política, que ela e o Jaldes Menezes. Então eu prefiro aqui no caso da Paraíba dar uma estudada maior, mas a gente tem que fortalecer o PT. Porque não é possível, o Lula tem uma votação gigantesca aqui, né? E a gente tem que crescer. Perfeito. A gente perdeu de eleger o senador Luiz Couto por pouca coisa na eleição passada. É né? verdade. Né? Na eleição passada, não, na eleição retrasada, né? Luiz Couto voltou para a Câmara Federal. Voltou para a Câmara agora. Ricardo era governador, foi pouquinha coisa. Foi um detalhe lá que não deu para o Luiz Couto entrar para o Senado, né? Mas quem sabe o PT da Paraíba não fica também, quem sabe daqui a alguns anos com esses quadros novos, Ricardo Coutinho e tal, uma junção, uma união, né? Uma conversa, um diálogo, né? Tem que ver como é que vai ser o futuro. Vamos voltar aqui para a questão do cenário nacional. Você viu aquela do juiz? Um juiz sentenciou um camarada.
Um juiz sentenciou um camarada, aí o cara parece que furtou um celular. Não sei se você viu essa matéria, saiu em vários sites hoje. Aí o juiz disse, condenou o cara e citou uma fake news contra o Lula na sentença. O Jorge Messias, que é advogado-geral da União, já entrou contra o juiz. Você soube dessa, Lindenberg? Eu vi, eu soube. Juiz utilizando até na sentença de fake news. Utilizou uma fake news que foi organizada pelos bolsonaristas, eles inventaram. Colaram dois vídeos distintos, né? Como se o Lula estivesse dizendo que podia roubar um celular. É uma coisa absurda, completamente Colocou na absurda. sentença, né? Eu queria apenas... E o bom é que agora o CNJ está sendo mais duro, porque CNJ e CNMP, antigamente, eles passavam a mão na cabeça de todo mundo, né? Depois da desmoralização da Lava Jato, parece que agora, tipo uma atitude como essa do juiz, com certeza vai ter algum impacto e alguma decisão do CNJ contra. Perfeitamente. Eu queria apenas fazer o registro. Tem gente perguntando aqui no WhatsApp, e Tacla Duran vai ser ouvido quando na Câmara? Pergunta aí pro Lindenberg. Tem data? Quando é que esse homem fala, pelo amor de Deus? Já era pra ter Toda vida que ele quer vir pra cá, tem um camarada pra travar a vinda do Tacla Duran. Vocês vejam o que aconteceu. O que tá acontecendo lá, ainda bem que tem essa correição comandada pelo corregedor Luiz Felipe Salomão sobre a 13ª Vara lá. E o TRF4. Porque, veja bem, o Tacla Duran, o juiz Eduardo Apio, revogou a prisão do Tacla Duran. Então, o Tacla Duran não quer correr riscos. Com aquela revogação, ele poderia vir aqui para o Brasil. O que aconteceu? Esse desembargador Malucelli, que vem a ser pai do noivo da filha de Moro. Ele cancelou a decisão do juiz Eduardo Apio, de revogação da prisão. Aí o Tacla Duran ficou assustado, disse, opa, se eu for lá eu posso ser preso. Ele estava querendo impedir um depoimento. Aí o Toffoli depois anulou essa decisão. E puxou tudo pro Supremo, Aí a coisa ficou mais braba pro Moro, puxou tudo pro Supremo. Mas tem data para ele vir ou não? Então, ele tá ainda com essa questão dessa insegurança jurídica para vir. Tá com medo de chegar e ter algum problema. Preso, né? Ele estava certo de ter vindo um mês atrás, o deputado Rogério Corrêa. Eu sou grande amigo do Rogério Corrêa, a gente faz sempre parceria. Também eu sempre contacto com ele pelo WhatsApp. Uma figura extraordinária. Uma figura extraordinária. Então estava tudo certo e cancelaram. Tem uma turma lá também do Congresso, do Centrão, que diz, deixa disso. Tem gente lá que pede, deixa pra lá e deixa tal. Pra lá, vai atrapalhar o governo. Vamos focar na economia, né? Tem esse argumento lá também. Eu acho que não pode prosperar, porque aquela coisa sem anistia não é da boca pra fora não, viu, pessoal? Com essa extrema-direita não se brinca. Esse pessoal só vai voltar pra caixinha se sofrerem penalidades. Eu, sinceramente, Alexandre Moraes pra mim tá certíssimo. Aquela história daquela turma toda presa, não pode dar mole para esse pessoal. Inclusive, essa agressão ao Alexandre Moraes, o que eu falei que aconteceu comigo o tempo todo, esse pessoal só vai respeitar quando eles sentirem que era uma política mesmo de intimidação. É verdade. E vamos falar uma coisa, tá? O Supremo, por um período, se intimidou. Lá atrás. Você se lembra do Twitter do Vilas Boas? Do Vilas Boas, aquele HC do Lula, aquele foi... Na véspera daquele... Supremo horrível, né? Daquele julgamento sob prisão em segunda instância. É por isso, Lindenberg, você tocou no assunto, faltando pouco tempo aqui, nessa questão, existe uma pressão, o Lula tem que indicar uma mulher, o Lula tem que indicar não sei quem. Eu acho que o povo outorgou a Lula, deu a Lula mais de 60 milhões de votos, e pelo que o Lula passou, ninguém tem autoridade moral de pressioná-lo, nem indicação para o Supremo, nem indicação para a Procuradoria-Geral da República. Eu não sei se você concorda comigo, essa questão independe de sexo. Para mim, quem tiver um perfil que faça com que nós não retrocedamos aquele período nefasto que foi da Lava Jato, porque em algum momento, como você bem frisou, ministros da Suprema Corte ficavam com medo até de matéria do Jornal Nacional. Claro. Você concorda ou não, Lindenberg? Ou você acha que tem que ser uma mulher? Pode ficar bem aberto para você dar a sua opinião. Não, deixa eu te contar. Eu acho que você tem razão. O Lula tem sempre uma preocupação muito correta da representatividade do seu governo e das indicações entre mulheres, entre negros. Agora está se discutindo essa reforma ministerial para aumentar uma vaga PP e PR, e isso está sendo levado muito em consideração. Como na dança das cadeiras, você não diminuir a presença de mulheres. E tem sempre um efeito simbólico. Agora, o fundamental, pessoal, eu acho que é ter alguém que tenha firmeza. Tenha coragem, tenha conhecimento jurídico,
Porque o cara vai ser ministro por muitos anos. Você pode ser, dependendo da idade, 15 anos, 20 anos. Você vê, Zanin vai ficar até 2050, 2050. Né? Então é muito importante ter alguém que saiba que tem um lado. Você sabe que a escolha da Suprema Corte nos Estados Unidos, nunca ninguém, quando é republicano, eles botam um republicano Perfeito. duro. Quando é democrata, botam um democrata duro. Ninguém muda de lado lá. Entendeu? Eu acho que tem que ser alguém firme, garantista. Alguém que... Ô João, a história do Brasil... Olha, eu vivi 30 anos de forma muito intensa. Porque eu fui presidente da Uni, os caras pintados em 92. Então eu estou em 2023. Tem 31 anos de luta aqui. E já tinha um pouco antes. A quantidade de coisa que eu vi, de golpes que eu vi aqui no Brasil, e eu fico pensando o seguinte, olha, eu ainda posso ter uns 30 anos de política pela frente. O que vai acontecer no futuro nesse Brasil? Vai acontecer muita coisa. Verdade. Porque essa elite brasileira não é brincadeira, eles vão tentar botar casca de banana, vão tentar fazer isso, aquilo. Então, muitos votaram no Lula atravessados, né? A escolha de um ministro supremo é muito importante. Então eu acho que tem que ser primeiro alguém firme, que tenha um lado, que tenha conhecimento, que tenha... Né? Eu digo o Flávio Dino, ele vai ser... Não deve ser porque o Flávio Dino é um cara... Mas o Flávio Dino tem uma postura. É verdade. Tem uma postura. Eu acho que ele é o terror dos bolsonaristas, né? Tem uma postura. É um nome pro futuro, é um nome que a gente tem maior orgulho, que tá vendo lá, entendeu? Exatamente. Rapaz, desistiram de chamá-lo lá pro Congresso, hein? Pô, descansaram. A primeira vez que foi lá, cara. Primeiro que aqueles caras... Que surra, hein? Olha, eu vou dizer com tudo, aquela turma do Bolsonaro é uma turma despreparada. Eles ficam ganhando, eles ganham só com mentira nas redes sociais. Eles mentem tanto, porque no debate ali na comissão, a gente fala assim, explica aqui como é que é isso. Né? Eles vivem num mundo paralelo. É verdade. Eles vivem num mundo paralelo. O negócio é lacração, né? É lacração. E tem muito pouco conteúdo. Né? É verdade. Então o Flávio Dino, ele já desistiu de chamar. Quando ele pegou... Eu não me esqueço quando ele pegou o Moro. O Moro ficou olhando assim pra ele. Rapaz, foi muito engraçado, bicho. É porque o Flávio Dino, ele não treme um dedo. Você já notou? O cara não treme um dedo lá falando. E ele faz questão de pegar o microfone na mão, né? Porque tem outros que o Moro fica olhando assim pra ele sem saber o que dizer quando ele disse, olha, eu fui juiz e não fiz conluio com o Ministério Público. E o Moro olhando pra cara dele, né? E o Moro é outro. O grau de despreparo do Moro é uma coisa impressionante, gente. Eu fico pensando como é que aconteceu aquilo no Brasil. A gente vê o papel da nossa mídia, né? Claro que hoje a gente está tentando... Mas ainda tem muito, viu, Lindbergh? Mas eu sei, mas o que fizeram ali foi um escândalo. Teve uma jornalista da CNN que quis colocar a palavra do ministro Alexandre de Moraes como ele tivesse inventado aquela questão lá de Roma. É que agora me falha a memória numa entrevista do Dino. Meu Deus, como é que um ministro iria inventar aquilo, né? Querendo sugerir isso para o telespectador. Agora, me tira uma dúvida. Eu defendo particularmente muito longe. Você disse, muita coisa vai acontecer. Agora eu acho que o Lula deveria sair para reeleição. Você não acha, não? Claro. Plano A nosso aqui é Lula presidente. 2026? A cabeça dele tá muito boa, pessoal. A cabeça do Lula tá muito boa. 77 anos mais inteiro, com a saúde boa, se cuidando. Apresentou agora um problema no quadril, mas vai ser cirurgiado, né? Mas nessa idade, o fundamental é a cabeça, né? É a cabeça. A cabeça do Lula é muito boa. Então ele é o grande nome, né? Ele é o grande nome. Então você, a partir de hoje, você não é daqueles que dizem, o Lula vai ficar só um mandato, não. Eu sou da tese que o Lula tem que ficar 2 mandatos. Tem que consolidar o processo democrático brasileiro. Isso é muito importante, uma liderança do peso dele. E se o Bolsonaro está inelegível, o candidato contra Lula, você acha que vai ser o Tarcísio? Olha... Ou ainda é cedo ainda pra gente especular? Tarcísio é governador de São Paulo, né? Governador de São Paulo é uma máquina muito grande. Pode ser um candidato. Essa turma do Bolsonaro, eles são muito malucos, eles vão brigar muito entre eles. O próprio Bolsonaro vai arrumar muita confusão. E vai sair muito escândalo ainda, né? Dessa rachadinha federal. Vai. O Tarcísio pode pensar o seguinte, é melhor ser reeleito aqui em São Paulo. Porque tudo vai depender do quê? Da avaliação do presidente Lula, que eu acho que vai estar boa. Eu também. Então veja bem, se o Lula estiver bem, Tarcísio não é candidato. Tarcísio é reeleito lá em São Paulo. Entendeu? Então é esse o jogo. Então o Lula é diferente. É claro, se o Lula disser que não é candidato, aí você abre a porta do processo eleitoral e fica uma coisa mais... Aberta, né? Aberta, né? Porque ninguém é Lula. Então o Lula, para mim, ter 8 anos do governo Lula é muito importante para a gente consolidar a democracia. Veja bem, o Lula ganhou a eleição, mas a redemocratização mesmo, as instituições,
não estão consolidadas. Tanto é que houve uma tentativa de golpe dia 8 de janeiro. Perfeito. Então eu acho muito importante, se o Lula puder ser candidato à reeleição, para a gente fechar um ciclo da história, dar estabilidade ao Brasil, acabar com esse clima de ódio, acabar com essa maluquice da extrema-direita, colocar freios. Por isso, não aceite esse discurso, pessoal, por exemplo, agora eu vi reclamando de Flávio Dino, porque naquele projeto para encerrar... João, não, pode ficar à vontade. Qualquer coisa aqui, o nosso companheiro, dá para segurar mais uns 10 minutinhos. Tá, pode ficar à vontade aí. Porque você viu que teve um projeto sobre colocar penas de prisão de 40 anos para quem atentar contra a democracia. Contra a vida de um presidente da República, de um ministro supremo. Perfeito. Tem gente dizendo, poxa, isso aqui... Gente... É cortar o mal logo pela raiz. Vocês acham que é normal alguém atentar contra a vida de um presidente da República, de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Não! Essa turma tem que entender, eles só vão entender se a gente for duro com eles. Então eu sou dessa tese, eu acho que a gente tem que ser... Esse processo é um processo pedagógico para essa extrema-direita não achar que pode continuar intimidando, gritando, agredindo gente. Então agora tem regras. Atentar contra o Estado Democrático de Direito é crime. E as pessoas têm que ser penalizadas. E eu acho que o Bolsonaro vai ser penalizado por esse aspecto também. Me lembrei agora de um outro tema pra gente fechar. E o agro? Por que o agro ainda resiste ao Lula? Você acha que o agro dá pro presidente Lula também reverter com o ministro Carlos Fávaro? Eu até hoje não sei por que o agro tem, alguns setores do agro tem essa raiva do presidente Lula, já que ele foi o melhor presidente pro agro na história desde a redemocratização. Ou eu tô enganado? Tá, mas tem um problema aí. Eu acho que o Lula, claro... Tem um plano safra recorde aí, mas tem um problema aqui que é meio de classe, sabe? De sangue, de pele? Sim, tem uma turma que é o seguinte, é o Darcy Ribeiro dizia, eu sempre repito isso, Darcy, que nós temos uma das piores elites do mundo. Ele dizia, primeiro inculta, isso é verdade, para dar Bolsonaro, elite inculta. Mas dizia ele, olha, nunca tiveram compromisso democrático. Aí falava dessas tentativas de golpe. E tem uma cabeça escravocrata. Tem uma turma no Brasil, e o Gessé de Souza descreve muito bem isso, que esse pessoal disputam com os mais pobres, ou seja, não gostam de aeroportos, cheio de trabalhadores, de negros, de empregadas domésticas. Não gostam da revolução que a gente fez das universidades. Não gostam, eles achavam que as vagas das universidades públicas eram só deles, dos filhos de classe média que estudam e tal. E não. E a gente começou a ver filho de trabalhador, juventude negra, se formando em medicina no país. Então, essa turma tem um problema com o Lula, que é isso, que é a tal da inclusão social. Aí chama o Lula de tudo, parece o Lula um esquerdista, inconsequente, comunista. Nunca foi, o Lula sempre fez um governo de conciliação. Então tem uma turma que Lula pode fazer de tudo que eles nunca vão reconhecer. Eu acho. E eu acho que o Lula tem cada vez mais, o Lula ganhou essa eleição em cima do povo mais pobre. E agora a gente tem que ampliar para um setor de classe média que eu considero importante. Eu falo classe média, não estou falando nem classe média alta, é uma classe média ali, ó, o cara que ganha 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, porque esse, infelizmente, o Lula perdeu. O Lula ganhou até 2 salários mínimos. Então a gente tem que ganhar esse. Eu acho que o Desenrola vai tocar muito nessas pessoas, né? Agora, eu sou muito descrente de achar que setores dessas elites... Claro que você pode ter um ou outro mais racional do agro aí, mas eu não colocaria como centro nosso a ilusão de achar que a gente vai ganhar esse povo para o nosso lado. Porque tem uma questão mesmo de consciência. Consciência de classe. Eleição no Rio de Janeiro. Sua atuação política é no Rio de Janeiro. Você é favorável a apoiar, por exemplo, Eduardo Paes, a reeleição? Qual é o seu pensamento na capital? Olha, eu sou contra por um motivo. Né? Uma coisa é o segundo turno. Outra coisa é o primeiro turno. Certo. O PT no Rio de Janeiro, ele perdeu muito espaço no último período e a gente voltou a crescer agora. Porque o PT, em determinado momento, se anulou. Ele, por causa da Aliança Nacional, ele apoiava o PMDB apoiou o Eduardo, apoiou aquela Sérgio, aquela coisa toda ali. E o PT murchou. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A gente conseguiu reconstruir... O PT que teve um senador da República. Tá aqui, Lindenberg Farias. Não, que briguei para ser candidato a governador, porque não queriam deixar. Então, veja, a gente fez um trabalho de reconstrução muito, muito duro. Elegemos na nossa chapa 6 deputados federais agora no Rio. Eu agradeço, fui mais votado do Rio. Rodei muito isso aí. Então, eu vejo, o Eduardo, eu tenho uma boa relação pessoal com ele, mas o Eduardo é um cara que...
em relação a servidores públicos, é muito ruim. Em relação também a trabalho nas áreas mais pobres da cidade, eu não vejo um programa. Então eu não sou contra ele. E é bom lembrar que antes da eleição do deputado federal, o Lindenberg atuou muito no município porque foi vereador pelo Rio de Janeiro, né? Eu conheço a relação. Conhece lá de perto, né? Eu conheço. Tem uma visão contra camelôs que... E o nome do PT seria você, no primeiro turno? Não. Eu estou defendendo que a gente tente fazer uma frente de esquerda. Tem uma maioria do PT já no governo, que eu tô numa posição dissidente, querendo juntar PCdoB, PT, PSB, PSOL, para a gente tentar discutir, no primeiro turno, o nome. Né? Como é a tua relação com o Freixo? É boa, Lindenberg? Muito boa, meu amigo, né? Grande amigo. Está fazendo um trabalho bacana na Embratur. É um nome nosso. Podia ser até um nome lançado. Entendeu? Não dá pra gente. Porque, veja bem, essa do Eduardo Paes vai acabar sendo o seguinte: ele quer ser prefeito e governador na outra. Então, veja bem, segundo turno, se for contra o candidato de direita, a gente vai junto, mas no primeiro turno. Primeiro turno, a esquerda não pode deixar de ter sua cara, sua marca, entendeu? Então eu vou defender essa política lá no Rio de Janeiro. E o nome do Lula, obviamente, vai ser um peso assim forte, né? Na construção dessa candidatura e também, obviamente, na eleição, né, Lindenberg? Claro, o Lula no Rio de Janeiro vai ser. O Rio de Janeiro é um lugar Apesar do Lula ter perdido a eleição, mas o Lula é forte no Rio de Janeiro. É forte. O Bolsonaro, a gente não sabe ainda o que vai fazer, quem vai ser o candidato deles. Estão falando no Braga Neto, que eu sinceramente não sei se o Braga Neto tem... Depois falou-se no Pazuello, né? O Pazuello pelo jeito não quer, mas estão falando mais no Braga Neto. Vamos ver. Flávio Bolsonaro foi cogitado e acabou recuando. Tem muita água ainda para rolar para a eleição municipal. Lindenberg, eu queria agradecer a você, companheiro. Se eu esqueci algum tema, se você quiser acrescentar aqui, você quer acrescentar mais algum tema aqui para deixar o recado para o nosso... que existem milhares e milhares de pessoas que estão lhe assistindo nesse momento. Você quer deixar algum recado que nós não... Olha, eu quero primeiro agradecer, estar aqui na Paraíba, estar contigo aqui. Poxa, eu sou admirador, você é um sucesso, cara. Eu estou vendo teu desempenho no YouTube aí. É muito importante que a gente tenha essas vozes. Eu quero conversar mais contigo para a gente trocar experiência sobre isso. E é o seguinte, pessoal, esse nosso governo vai dar certo, tem que dar certo. Agora eu chamo a você a gente entrar não é só o Lula que tem que trabalhar. O Lula está fazendo a parte dele. A gente tem que fazer a nossa. Eu estou lá no parlamento, mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental fazer fora do parlamento, que é organizar a nossa base. Fazer mobilização popular. Tá sempre em movimento, em campanhas. A gente vai ter que defender o Lula nas ruas. Nesse Brasil, muitas vezes, a questão política é resolvida nas ruas. Eu fui presidente da UNE quando teve aquele processo dos caras pintadas contra o Collor. Foram às ruas. Até quando eles jogaram contra a gente. Vocês lembram aquele golpe contra a Dilma? Eles foram para as ruas. Perfeito. Nós vamos ter que mobilizar também... E eles ficaram com medo quando nós reagimos na época e também fomos às ruas, porque a Dilma ainda tinha militância na rua. Claro, mas me recordo de um movimento que houve na Avenida Paulista com a participação do Lula, que foram vários quarteirões, é porque o Jornal Nacional não deu a cobertura que deveria ser dada na época. Porque aconteceu tanta coisa, né, Lindenberg? O cara vai se esquecendo. Então eu quero dizer o seguinte, governabilidade não é como alguns acham, que é só lá dentro do Congresso. Não é. A questão central da governabilidade no Congresso é importante, mas a questão central é que nós temos que ter uma maioria pró-Lula no Brasil, nós temos que fazer trabalho político, nós temos que fazer mobilização social e a gente tem que organizar a esquerda pela base. Tem que organizar o PT e os partidos de esquerda pela base. Será que vai ser pela rua que o Campos Neto vai cair? Pela rua? Vai ser a rua que vai derrubar o Campos Neto? Olha, eu acho que isso ajuda, viu, pessoal? Eu acho que isso, sinceramente, ajuda. Esse Campos Neto aí, agora vai ter uma investigação no Tribunal de Contas da União por essa questão de venda da gestão das nossas reservas internacionais. Mas eu acho que se a gente aquecer as ruas num movimento como esse, e tem temas, cartão de crédito, 450% ao ano, isso é forte. Dá para atingir setores, dá para falar com setores médios. Verdade. E dá para mobilizar. Eu acho que esse é um dos pontos importantes para a nossa mobilização no próximo período. Mais alguma coisa, companheiro? Obrigado, João. Agradeço muito, viu? Eu queria agradecer aqui aos canais Portal Clique Política, o canal do Rony Teles, o Plantão Brasil, que vai trazer amanhã
essa mesma live no Plantão Brasil, agradecer a TV 247 que vai trazer a live, esta live, ou hoje ou amanhã, o Atucho vai me confirmar. Agradecer também ao pessoal da página Desmascarando, o canal do Clayson, agradecer também ao Critica Brasil do nosso companheiro aqui em Santarém. E se eu esquecer de alguém, eu peço desculpas, humildes desculpas, é porque é tudo de cabeça aqui, não anotei nada. Enfim, então um forte abraço para todos vocês, do canal Portal Clique Política, e até uma outra oportunidade, no caso... Certo? Só... Sim, rapaz. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui. Eu vou passar pra você ainda, viu, Lindenberg? Claro. Prefeito Fábio Tairone, lá da cidade de Souza. Sem abraçar meu pai, Gil Silva, que também tá na luta também desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Grande Gil. Prefeito Fábio Tairone, o vice-prefeito Zenildo Oliveira. Zenildo chorou quando o Lula... Eu vi o vídeo. Eu mostrei, viu, Zenildo, o vídeo de você chorando aqui quando o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro, porque foi uma tensão muito forte, né? Aquela virada do Lula foi histórica, né? O prefeito Fábio Tairone, ele é prefeito da cidade pela terceira vez. Ele disse que o sonho dele é ser prefeito pelo PT. Olha só, ainda tem um sonho de ser prefeito eleito pelo PT. Já está convidado, prefeito, já está convidado. Manda um abraço para a galera do Souza Esporte Clube, presidente Aldeone Abrantes, o Souza Esporte Clube, que foi matéria no Esporte Espetacular. O Souza Esporte Clube é o líder do Campeonato Brasileiro Série D. É o nosso orgulho, viu, Lindenberg? Lá na cidade de Souza. Então manda um abraço aí não sei se pela letra. Olha, prefeito, você. Não, claro, um abraço enorme, prefeito Fábio Tairone. Eu quero ir aí, você sabe, não sei se sabe, prefeito, minha mãe morou em Souza. Morou em Souza há muito tempo. Olha só, Tairone, essa história. Minha mãe é de Solidária, minha mãe é da família Nóbrega, lá de Souza, né? Mandar um abraço ao vice-prefeito, Zenildo Oliveira, do pessoal do Souza Esporte Clube. E, João, eu topo ir em Souza. Vamos marcar um dia pra gente fazer uma rodada. Vamos pro Marizão, estádio Marizão. O presidente Aldeone vai colocar você. Sim, Aldeone também Aldeone, é lulista. Nosso vereador. Tá? Vereador há 40 anos. 10 mandatos de vereador na cidade de Souza. Que bom, viu? Tô aqui registrando. Lindenberg, você não sabe o tamanho que você tem hoje. Você é um cara hoje gigante no Brasil inteiro, justamente por conta do golpe até aqui. Você é uma das figuras que mais cresceu do campo progressista e é conhecido em todo local. Né? Chegar em Souza e falar Lindenberg, todo mundo sabe. Você sabe que meu avô, pai da minha mãe, foi deputado estadual há muito tempo. Era eleito ali por Souza. Gerôncio Nóbrega. Depois você pesquisa. Gerôncio Nóbrega. Isso aqui, meu avô... então você tem uma ligação com a cidade de Souza, né? Tô falando, forte, meu avô, se eu não me engano, foi candidato até prefeito lá, não sei. Gerôncio Nóbrega, Gerôncio Stanislau Nóbrega. Claro que o meu avô, se eu tô falando em quê? Década de 60, 50, porque ele nasceu em 1907. Meu avô é falecido. Mas então Souza era um cara que foi deputado por vários mandatos. Né? Eu acho que você se lembra, já que lá. Você tá na luta desde os caras... Você vai conhecer um bocado de primeu, vai aparecer lá em Souza, com certeza. Já que você tá na luta desde os caras pintados, pra fechar, você se lembra, obviamente, do senador, ex-governador Antônio Mariz, né? Claro, da cidade de Souza, o governador da Paraíba que faleceu em 1994, não é isso, Arnaldo? Eu convivi com Antônio Mariz. Antônio Mariz era amigo do meu pai. Eu era um garoto, só que eu era precoce na política. Eu sempre gostei de política desde muito novo. A eleição de 1900... Eu tô com 53 anos. Então, a eleição de 1982, eu tinha 11, 12 anos. Foi a eleição de Mariz, aquela eleição contra Tarcísio Buriti. Tarcísio de Miranda Buriti. E eu ali tive naquela campanha do Mariz, eu era um garoto, mas acompanhei tudo aquilo. Aí depois eu fui presidente da UNE, conheci o Mariz, era governador, eu vim aqui, conversava muito com ele. E ele morreu logo depois, né? Ele ganhou a eleição e com um ano faleceu, lamentavelmente. Já estava doente, né? Mas é um sujeito de altíssima qualidade, um dos homens mais honrados. Honrados, sérios, né? Até hoje a seriedade de Mariz é falada na cidade de Souza, né? O político que quer se comportar, ele diz, olha, eu quero ser como Antônio Mariz, né? O atual prefeito de Souza tem Antônio Mariz como referência, ele já me disse isso em várias oportunidades. Lindenberg, obrigado, viu, companheiro? Um abração. Valeu, companheirada. Aqui e dá o tchau aí, Lindenberg. Um abraço, pessoal. Até mais.